Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você busca uma ferramenta de gestão eficaz, você não pode abrir mão do 5W2H, que apesar do nome um tanto estranho, essa ferramenta é muito simples de entender e de aplicar no seu dia a dia, na sua organização. Então vamos entender o que é o 5W2H. Bom, o 5W2H basicamente é um checklist de determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível. E ele funciona como um mapeamento de determinadas atividades onde ficará estabelecido o que será feito, o que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, em quais áreas da empresa e todos os motivos pelos quais essas atividades devem ser feitas ou não. Esse nome ele pode assustar de início, 5W2H, mas o processo da ferramenta é bem simples. Basicamente, ela parte de um problema e realiza uma análise sobre esse determinado problema e com apenas 7 perguntas simples. Então você pode montar uma tabela do Excel com essas respostas e entender as suas atividades ali antes de responder a sua pergunta, resolver o seu problema. Afinal, né? A primeira pergunta, né, do 5W2H é o what, né? O que será feito? O que? Então aqui é a hora de você identificar e identificar qual é o problema, desenvolver uma ideia desse problema de forma adequada, qual a gravidade, qual período de tempo esse problema já existe, quanto tempo eu tenho para resolver, tá? Entender quais são as definições operacionais. Então, tem um problema de comunicação. O que eu preciso para resolver esse problema de comunicação na minha empresa? Tem um problema no meu sistema. Qual o problema? Qual é esse sistema que está com problema? O que esse sistema representa para a minha empresa? A segunda pergunta que você tem que responder é o why. Então, por que será feito? Então, então aqui você vai entender assim. Você vai começar a fazer explicações conhecidas e que atribua uma solução a este problema. Então você não pode se esquecer aqui de delimitar razões que justificam por que você está fazendo determinada ação para resolver determinado problema. A terceira pergunta é o where. Então, onde será feito? Então, se há um defeito ou um problema que ocorre em alguma parte do processo da empresa, ele já foi localizado? Se há uma manutenção no equipamento, por exemplo, da sua empresa, onde esse equipamento está? A manutenção tem que ser feita lá ou pode ser feita em outro lugar? Então, aonde será feita essa manutenção e como esse problema será resolvido? Então, onde ele será resolvido? Quarta pergunta é o when. Então, quando será feito? Né? Você tem uma meta, resolver esse problema vou te ajudar a bater a meta do mês. Então, ele tem que ser feito durante esse mês, durante essa semana, durante esse semestre, durante esse trimestre. Então, quando esse problema tem que ser resolvido? É urgente? Não é? Qual a gravidade? Então, dependendo da gravidade que você vai responder lá na primeira pergunta, você vai saber responder aí essa pergunta. Quando será feita a resolução desse problema? Então, depois a quinta pergunta é who. Então, por quem será feito? Primeiro você vai entender, né, qual o problema, quando será resolvido, o que é o problema, aonde será resolvido, depois vai falar quem vai resolver. Então, quais operadores, quais funcionários, quais stakeholders estão envolvidos com a resolução desse problema, que estão envolvidos com o que esse problema afeta a empresa, e aí você vai começar a entender quem vai resolver esse problema. Depois, who, tá? Então, como será feito, né? Aí vai ser definido etapas para a resolução desse problema, você vai definir um processo para a resolução desse problema, vai ter uma estratégia que você vai definir para a resolução desse problema, e por último, how much, quanto vai custar. Então, de nada adianta você criar um plano super complexo, mirabolante, e no final não saber quanto ele vai custar, se tem esse dinheiro no caixa da empresa, se vai ter que fazer um empréstimo, se vai ter que comprar uma peça nova, se não, você vai ter que comprar um sistema novo. Então, quanto custa? Então,
qual o valor da resolução desse problema. Depois que você responde todas essas perguntas, você vai ter uma visão mais completa do que é o problema, como resolver o problema, e a partir daí você vai começar a resolução. Então você percebeu que é uma estratégia bem simples, simples de se entender, mas é complexo um pouco na hora que você começa a praticar esse problema, o 5W2H. Então espero que tenha te ajudado, espero que você comece a utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia, na resolução não só dos seus problemas corporativos, mas você pode até implementar essa ferramenta de gestão no seu dia a dia, nos seus problemas pessoais. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de compartilhar aqui, se você utiliza uma outra ferramenta de gestão assim, de dia a dia, de resolução de problemas, deixa aqui nos comentários, compartilhe essa ferramenta que você utiliza, essa metodologia que você utiliza. Então até o próximo vídeo, até semana que vem. Não esqueça, claro, de curtir o vídeo, curtir o canal e seguir, ativar o sininho para receber todas as notificações.